Graça e paz, tudo bem? Já são 00:20. Estou aqui no encontro com Deus. Estou aqui no carro, para não incomodar ninguém. Todos já estão dormindo, né? E praticamente todos, né? Já estão dormindo. E eu estava aqui meditando na palavra, meditando em algumas coisas. E como Deus está fazendo milagres e operando na vida das pessoas neste encontro. Só que o que eu quero trazer aqui para você que está me ouvindo aí nas redes sociais, para você, cristão de verdade, cristão verdadeiro que segue a palavra de Deus, não o que se diz cristão, que se acha um cristão, aquele que segue a palavra, não aquele que fica, isso aí não tem nada a ver, ou que fica trazendo a cultura do mundo para dentro das igrejas, a cultura do mundo para dentro da sua vida. Os discípulos de Jesus, após a morte de Cristo e a sua ressurreição, eles receberam o dom do Espírito Santo. E a partir dali eles começaram a pregar o evangelho para o mundo todo. Começando ali pelas circunvizinhas de Jerusalém, e levaram o evangelho para o mundo todo. Eles eram apóstolos, que significa enviados. Eles eram enviados a trazer a cultura do reino de Deus para aquelas pessoas. Só que, infelizmente, no decorrer do tempo, os grandes poderosos trouxeram até mesmo o cristianismo para dentro dos seus reinados, para que eles não perdessem o seu povo para o cristianismo. Ele trouxe o cristianismo para dentro dele. E com isso, aquelas pessoas que defendiam o cristianismo, que viviam o cristianismo verdadeiro, começaram a se misturar com esses poderosos, esses reis, esses políticos, vamos chamar assim, e começaram a perverter o evangelho. E aí, a igreja cresceu, a igreja de Cristo. Inclusive, na figura da igreja católica. Cresceu muito o cristianismo no mundo, inclusive fazendo guerras e tudo mais, em nome de Cristo, e se misturando com as culturas de onde eles chegavam. Aonde a igreja católica chegava, que eles não conseguiam catequizar as pessoas daquela cidade de uma forma genuína, eles adaptavam o cristianismo à cultura local para que aquelas pessoas também fossem ganhas. Só que com isso, eles estavam moldando o cristianismo àquelas pessoas. E quando o evangelho, o cristianismo, fala de nós sermos moldados por Cristo, e não Cristo ser moldado por mim. E com isso a cultura do mundo foi crescendo, foi vivendo. Hoje a gente mora no Brasil, né? Um país que foi colonizado por outro país, colonizado por um país europeu extremamente católico, e que trouxe toda a sua raiz católica para cá, e que trouxe toda a sua cultura de vários deuses, de várias outras culturas misturada com a cultura cristã para cá. E aqui se misturou essa cultura cristã católica de várias outras culturas, de vários outros povos, com mais os povos que aqui já estavam, com mais os povos que vieram da África, e aí criou-se mais cultura e mais pluralidade, palavra difícil, na religião. Por que eu estou te falando isso? Porque tem uma música do Shot Santo, nordestino, um pé de serra, né, ou um shot, que eu gosto muito, e que ela fala: não tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Esses apóstolos enviados,
eles chegaram em alguns lugares e ele tinha uma briga do que comer ou o que não comer. E eles falavam, olha, aquele que come não condena o que come. Perdão, aquele que come não condena o que não come. E aquele que não come não condena o que come. Porque eles estavam falando sobre comidas. Mas, quando eles estavam falando sobre comidas, estavam falando sobre comidas que você come no seu dia a dia. Não é qualquer tipo de comida. Porque uma das instruções dos apóstolos é: abstenha-se das comidas consagradas a ídolos. Abstenha-se das comidas consagradas a ídolos. Então, existe comidas consagradas a ídolos. E a discussão mais provável ali de comida não é de todo tipo de situação. Que aí a gente pega essa situação, o que come não condena, o que não come não condena, e quer usar para todas as situações da vida. Nós precisamos entender o contexto da época. Carne de porco e outros tipos de animais que biblicamente são proibidos, são considerados impuros e que as pessoas comiam. Era esse sentido e nada mais. E aí, a gente tem uma cultura no Brasil que não é cristã, gente. A maior parte da cultura brasileira, ela é transferida de outras culturas para cá. O Brasil não tem, de fato, uma cultura própria, porque se tivesse, seria a cultura dos índios. Mas, quando você fala de cultura portuguesa, pode-se dizer que é própria, porque foram os portugueses que colonizaram o Brasil. Mas nós somos uma mistura, uma miscigenação. E se falando de pessoas e que isso gere uma unidade muito grande com qualquer povo, isso é legal. Mas se falando de cristianismo, de vida com Deus, precisa ser analisado e cuidadosamente entendido o que tem em torno dessa cultura. Porque os poderosos de anos atrás, né, de milhares de anos atrás, todas as vezes que eles dominavam um povo, eles levavam a sua cultura para aquele povo. E isso é o que costumava gerar muitas guerras. Toda vez que o judeu ele era subjugado por algum povo, eles tentavam jogar a cultura deles no judeu. E isso oprimia o judeu de uma forma, porque ele crê em Deus, ele crê em Yahvé. E eles clamavam, porque eles falavam, Deus, isso aqui não é o que o Senhor nos ensinou. E aí Deus os livrava. E a gente aqui no Brasil, cristão, a gente fica assim, mas a gente tem que conviver, não tem nada a ver. O que custa? O que tem a ver? É tão lindinho minha filha fazendo isso, é tão lindinho o meu filho fazendo aquilo. E aí você ensina essa cultura para o seu filho, uma cultura que não é cristã. E esse seu filho, ele cresce com várias culturas que não são cristãs. E aí depois esse seu filho, ele se desvia do caminho do cristianismo e você fala, mas Deus, a tua palavra diz que se eu ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar, quando ele estiver velho, não se desviará. Você não ensinou o caminho que seu filho deve andar. Você misturou ele na cultura mundana. Você vê como é que é um judeu, em todo o país que ele vai, ele continua sendo judeu. Ele continua seguindo as suas festas judias, calendário, ele continua fazendo os seus ritos, ele continua sendo judeu em qualquer país que ele more. Ele convive com as outras pessoas, mas ele continua sendo judeu. Você vê um muçulmano que tem raiz de Abraão, essa firmeza, convicção, aonde o muçulmano está, seja em países árabes ou não, eles são muçulmanos. Mas o cristianismo, aonde ele está, ele precisa se adaptar. Jesus não ensinou adaptação. Ele não falou que veio mudar a lei. Ele fala que ele veio cumprir a lei. Cumprir a lei nele, claro. Mas nos levar ao entendimento que ele não veio alisar ninguém. Mas ele veio nos alertar que a nossa postura, além de transgredir a lei, precisava melhorar e muito. Porque o próprio Jesus, que alguns acham que ele veio facilitar as coisas, veio facilitar porque ele morreu por nós.
facilitou de nós não irmos para a cruz. Mas ele fala, se a justiça de vocês não sobressair a justiça dos escribas, o reino de Deus não é para vocês. Se lá na lei diz que se você adulterar, você pecou, eu digo que se você pensar no adultério, você já pecou. Você está me entendendo? Que Jesus, ele não veio livrar a nossa barra. Ele veio elevar o nosso nível de comprometimento com o reino de Deus e elevar o nosso nível de santidade e de busca e de entendimento do que é reino de Deus. E por isso eu quero te falar. Você mora no Brasil, ou se você estiver vendo esse vídeo de outro país, você pode morar nesse outro país. Mas se você tem um entendimento que o teu lugar é o céu, que o reino que Deus separou para você, que a cultura que Ele separou para você é do céu, você não vai viver a cultura desse mundo. Você vai ter cuidado com que você se mistura, com as festas que você se mistura. Porque a Igreja Católica, ela tinha o péssimo costume de se adaptar às festas pagãs, trazendo rituais pagãos, trazendo rituais demoníacos para dentro da própria igreja, ou para dentro do próprio templo, porque igreja somos nós, mas automaticamente contaminava a igreja. Então, não permita que rituais pagãos, não permita que o paganismo, a idolatria entre na sua vida. Você cristão de verdade, que segue a Bíblia, a palavra de Deus, porque dizer que é cristão, mas não lê Bíblia, não ora, dizer que Deus é seu pai e não visita ele, não vai na casa dele, não se relaciona com ele, você pode até ser qualquer outra coisa, mas cristão você não é. Todo aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé que Ele existe e que torna galardoador daqueles que o buscam. Ah, mas eu oro todo dia. Ora? Você separa um tempo para adorar a Deus? Ou você fala, Deus, obrigado por esse dia, abençoe esses dias, amém? Até o mundano faz isso. Até o pagão faz isso. Até quem nem segue a Bíblia e é totalmente contrário, uma vida totalmente sem Deus, fala de Deus. Deus te abençoe. Deus te acompanhe. Fala, mas não vive. Não adianta falar e não viver. E isso serve para nós. Não estou falando do mundo. Estou falando de cristão de verdade. E esse vídeo, dentro aqui dessa chácara, nesse momento que a maioria das pessoas estão dormindo, que nós estamos num encontro com Deus, o Senhor me levou a refletir sobre isso. E quem me conhece sabe que eu bato mesmo nessa tecla. Não se misture com o mundo. Quanto mais você se mistura com o mundo, mais as suas atitudes acabam sendo mundanas. Eu passei por algumas situações que eu comecei a me misturar com o mundo. Minhas atitudes começaram a ser mundanas. E eu tive que decidir me afastar disso. Ou então eu acabaria voltando. Você precisa entender que Jesus, ele morreu naquela cruz por você. E não pode ser em vão. Não é possível que um Deus se fez homem para morrer por mim e por você. Para ser tão fácil. Não precisava ter descido. É só fazer qualquer rito e qualquer coisa que esse mundo me ensina que está tudo certo. Para que ele desceu então? Não se misture com o mundo. Ele mesmo falou, eu não vou te tirar do mundo, mas eu vou pedir para o meu Pai que Ele te proteja. Não tem como eu te tirar desse mundo. Você vai passar por aflições. E por que que nós passamos por aflições? Exatamente porque é difícil você viver num mundo que é totalmente contra o reino de Deus, que tem uma cultura que é totalmente contra a cultura do reino de Deus, e você conseguir conviver com isso. Mas você não precisa viver nisso. Você pode conviver, mas viver nisso, não. Não faça isso com seus filhos.
Não leve os seus filhos para festas pagãs. Não comemore festas pagãs. Não se misture com festas pagãs. Não seja parecido com eles. Se você faz algo que remete a uma festa pagã, no período que essa festa pagã está acontecendo, você pode até dar outro nome, mas continua sendo pagão. Continua trazendo o imundo e o profano para dentro da igreja. Tinha um rei da Babilônia que ele pegou as taças de ouro, os utensílios da casa de Deus, para uma festa profana de prostituição, de mulheres e de orgias e de bebedice. Ele pegou aquilo que era santo e misturou com o profano. Naquele mesmo instante apareceu uma mão, dedos na parede, escrevendo. E ele ficou assustado. Prometeu matar todos os sábios se não me interpretasse aquilo. Daniel, um homem de Deus, isso está no livro de Daniel, chegou naquele lugar e falou: rei, isso significa que você profanou ao utilizar os utensílios de Deus e que você vai perder o seu trono e o outro vai ficar no seu lugar. Seu reinado vai ser rasgado. Naquela mesma noite, esse rei morreu. Naquela mesma noite, ele foi assassinado pelos seus pares. Porque profanou as coisas de Deus. Então, quando você mistura o que é santo com profano, você desagrada a Deus. Então, eu não estou falando isso aqui como quem acha, ou é a minha opinião. É a palavra de Deus. Não é a opinião do Deus Liro. O pastor Deus Liro acha. Não. É a palavra de Deus. Pastor, mas você está falando meio místico. Seja direto. Cuidado com as festas juninas. Cuidado com as festas natalinas. Cuidado com as festas de São isso, de São aquilo, disso e daquilo. As comemorações, principalmente católicas, que não tem nada a ver com o cristianismo, que eram festas pagãs, que o católico ia lá e trazia para dentro da igreja, porque era uma forma dele catequizar as pessoas dos novos povos. Ah, mas essa festa aí que você faz, você pode fazer ela na igreja, porque aqui a gente vai fazer ela, só que não vai se chamar Adonis, sabe? Vai se chamar São João. Depois eu vou falar melhor sobre o São João e quem era Adonis. Mas eu te adianto que Adonis era um demônio. E que foi trazido para dentro da igreja e transfigurado em São João. E virou uma festa tradicional. Tá certo que no Brasil, mas no Brasil é diferente. No Brasil tem várias misturas, várias coisas, blá blá blá, blá, blá. Não importa. Ou eu sou diferente, ou não vai fazer diferença nenhuma eu e um cristão. Eu preciso mostrar a diferença do que serve e o que não serve. Isso é bíblico. Parece pesado essa mensagem. Parece que não precisava. Mas eu não posso deixar de falar. 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 1 diz: pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Eu não posso pregar outra coisa para você a não ser a palavra de Deus. Eu não posso falar de outras coisas para você a não ser sobre a palavra de Deus. Pastor, então, se você for numa missão para outros povos, que tem outras culturas, você já vai chegar lá falando, essa cultura é demoníaca e vocês precisam parar com ela? Claro que não. Eu vou chegar falando o que é a cultura do reino de Deus. Quem tem que parar e decidir por parar são eles. Eu não vou falar o que eles devem fazer com a cultura que eles vivem
ou a forma que eles estão vivendo. Eu vou falar como Cristo me diz para viver. E é uma decisão dele, não minha. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo para você. É uma decisão sua. Se para você não tem nada a ver, isso é normal, você já sabe o resto da letra.